Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e falando de mais um vírus importante. Hoje a gente vai ver o que é a febre amarela e por que matar macacos não ajuda em nada. A febre amarela é o equivalente ao filme Tubarão entre as viroses hemorrágicas. Tubarão foi o primeiro filme a fazer bom uso de trailers na TV, abrir em centenas de cinemas ao mesmo tempo e redefiniu o lucro que uma megaprodução podia fazer e criou o gênero do predador que nos caça, seguido por filmes como Predador, Piranha e Alien. E ainda transformou o tubarão em uma fonte de medo e ansiedade até hoje. Já a febre amarela foi a primeira grande febre hemorrágica que aterrorizou quem vivia em matas infestadas de mosquitos. Ela fez bastante bilheteria em vários continentes e, apesar de não ter o hype ou ser tão letal quanto o ebola, matou centenas de vezes mais gente. Nem todos infectados por febre amarela sofrem mais do que febre e dores no corpo, mas alguns desenvolvem complicações como a destruição do fígado, que dá a pele amarela que marca a doença, e 1 em cada 10 ou 20 pessoas infectadas sofre com febre alta, convulsões, delírio, sangramentos ou coagulação e morrem. 5 ou 10% de mortos pode não parecer tão preocupante quanto o ebola, mas o vírus da febre amarela é bem mais letal do que os seus parentes. Ele é um flavivírus da mesma família do vírus da dengue e do zika, e como zika e dengue, ele é um intruso recente que saltou de outros primatas para os humanos usando mosquitos, mas com uma grande diferença. Assim como os mosquitos Aedes, a febre amarela provavelmente foi trazida da África para as Américas em navios com escravos. E quando chegou aqui encontrou uma população enorme de macacos peludos e pelados que nunca tiveram contato com ela e se estabeleceu muito bem por essas bandas. Tanto que o seu primeiro registro escrito vem de um manuscrito maia de 1648, em que a chamavam de chequique ou vômito de sangue. Já no Brasil, a primeira epidemia apareceu depois, no Recife, em 1685. Desde então, a febre amarela causava 2 tipos de surtos. Um silvático, na mata, onde circula entre primatas como macacos prego e bugios, transmitida por mosquitos silvestres, como hemagogos e sabetes, que ainda acontece, e o ciclo urbano, onde circula entre pessoas, transmitido principalmente pelo mosquito Aedes aegypti. Foi em parte por causa desse ciclo urbano que a nossa versão sanitarista do Quint, do Hooper e do Broad foi convocada. Oswaldo Cruz foi chamado para controlar a febre amarela no Rio de Janeiro em 1903. E assim como os três, ele estava convencido de que o culpado pela febre não era o que a maioria das pessoas pensava. Cruz acreditou nas ideias de Carlos Finlay e Walter Reed de que a febre amarela era uma doença transmitida pelo mosquito, e começou uma campanha eficaz de combate ao Aedes aegypti que extinguiu o mosquito no Brasil por um tempo e acabou com a epidemia urbana de febre amarela em 1942. O maior motivo para termos acabado com a febre amarela urbana e termos perdido o medo que ela despertava é a vacina, que foi desenvolvida em 1930 cultivando vírus em ovos, o que fez o vírus da febre amarela se adaptar muito bem para circular em embriões de galinha e muito mal em humanos. Ou seja, a vacina tem o que chamamos de vírus atenuado, um vírus que replica mal em humanos e dá tempo suficiente para o sistema imune responder e destruir a ameaça. O que funciona tão bem que uma dose vacinal pode proteger para a vida toda e 2 garantem que isso vai acontecer. O problema é que, por ser um vírus atenuado, a vacina da febre amarela pode ter bem mais complicações do que outras, que já explicamos, especialmente entre idosos, como febres, dores de cabeça e até a infecção do sistema nervoso. Complicações que são raras, acontecem em menos de 1 caso a cada 100 mil vacinas, mas fazem com que ela só seja recomendada em regiões que ainda têm risco de transmissão. O vírus ainda está à espreita, circulando entre os primatas e até animais como preguiças, por pelo menos toda a região centro-oeste e norte do Brasil, mais o interior de vários estados. Por isso não temos como nos livrar da febre amarela, só como mantê-la sob controle com as vacinas. Os macacos também sofrem e se debilitam com a doença, e em espécies como os bugios, ela mata uma proporção maior do que humanos. E periodicamente, a cada 5 a 10 anos, a população deles cresce o suficiente para um surto ressurgir. Quando isso acontece perto de populações humanas não vacinadas e no período de chuvas, quando o número de mosquitos também aumenta, podemos ter surtos humanos novamente. Eles começam no interior do país, mas podem avançar para a costa, como aconteceu no Rio Grande do Sul em 2008 e como aconteceu em Minas Gerais, no Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo em 2017. Assim como o medo e a ignorância acendidos por tubarão causaram a matança de tubarões, os casos de febre amarela também motivaram a matança angustiada de macacos. Entre os bugios mortos no Rio Grande do Sul em 2008, muitos morreram da doença, mas quase metade não estava doente e provavelmente foi morta por nós.
mas no fundo, todos foram mortos por nós. Porque quem faz a febre amarela circular do interior do país para os estados onde causa surtos não são os macacos. São turistas, trabalhadores e outras pessoas que não tomaram a vacina, pegaram a febre amarela em uma viagem e voltaram doentes, carregando o vírus para novas áreas vulneráveis. Macacos como os bugios são vítimas que pegaram os vírus de mosquitos que picaram essas pessoas, ficam doentes mais facilmente e morrem aos montes. Os macacos doentes são na verdade o alerta de que o vírus que temíamos voltou, o que é bastante importante quando temos a Aedes suficiente nas cidades para voltarmos a ter surtos urbanos se descuidarmos. A nossa proteção é a vacinação de quem vai para as regiões de risco. Matar macacos com medo da febre não ajuda a controlar a doença e só aumenta o número de vítimas de um vírus que nós trouxemos e nós espalhamos pelo país. Na quarta passada, a última do mês, tivemos mais um Nerdologia Tech que me empolgou muito. Sempre oferecidos com Paulo Silveira, da Alura Cursos Online de Tecnologia, dessa vez falamos sobre programação, tanto na computação como na vida, como o nosso genoma pode ser programado. E esse episódio é muito especial porque a Alura, que participa sempre dos episódios e nos apoia, agora começou a Alura Start, um conjunto de cursos para quem gosta de animação, ciência, games e programação e quer dar os primeiros passos em tecnologia. E adivinhe quem estou dando cursos por lá? Exatamente! Eu apresento cursos usando a linguagem Scratch do MIT, super prática de aprender intuitiva, onde a gente aprende a programar uma planta e o trabalho que um herói tem resgatando uma vítima que cai de um prédio. E se você entrar pelo link alurastart.com.br/promocão, promoção sem ser cedilha e tio, /tech, ainda tem incríveis 25% de desconto. Aproveite para conhecer e começar a programar comigo. No episódio sobre o Palácio Mental, o Alex Augusto perguntou se as pessoas cegas têm memórias diferentes. Sim, comparando crianças com cegueira com crianças que enxergam, vimos que elas têm mais memória, não só de curto prazo, como memória de trabalho, ou seja, elas retêm mais informação na memória. E cegos também têm mais memória sequencial, eles memorizam mais itens de uma lista. Pode ser o caso de estarem usando a região do cérebro que faria o processamento visual, já que a visão ocupa um recurso mental enorme, e também pode ser o caso deles dependerem mais da memória para inclusive interpretarem o mundo e treinarem isso desde sempre. Não dá pra gente diferenciar os dois. O Emanuel Magalhães e mais um monte de gente comentou sobre o Steven Wiltshire, um artista que consegue olhar para uma cena por pouco tempo e depois pintar ela em bastante detalhes. Mas nas palavras do Joshua Fowler, do Arte e Ciência de Memorizar Tudo, que mudou inclusive o que eu pensava do artista, ele não tem uma memória fotográfica de fato. Ele usa a liberdade criativa para pintar e as habilidades funcionam só para alguns objetos e cenas. Ele não consegue, por exemplo, olhar para uma página de um dicionário e lembrar de tudo que estava escrito ali. E o Heitor Balato perguntou se é verdade que não perdemos as memórias, mas só a capacidade de acessar elas. Essa é uma ideia que muita gente ainda tem e a psicologia apoiava até um tempo atrás, mas a gente tem cada vez mais evidência de que realmente esquecemos e perdemos algumas memórias. E que em alguns casos, como a hipnose, parece que lembramos de informação que estava escondida, mas a gente está na verdade criando memórias falsas que parecem mais reais. Então não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assine o canal para mais vídeos que informam e até a próxima quinta.